Chega mais, nação, vamos juntos aqui analisar a vitória do Flamengo em cima do Botafogo da Paraíba, 1-0. O menino, o garoto da base, o Joshua, marcou o gol, decidiu a partida. E a imprensa esportiva, o Cicinho, Renata Fã, os comentaristas do programa da ESPN Brasil, falaram a repercussão dessa vitória na Copa do Brasil. Chega aqui, dá aquela moral, deixa o seu like. Vamos bater uma meta de 3 mil likes para esse vídeo. Compartilhe o vídeo no seu grupo de WhatsApp. Se você ainda não é inscrito aqui no canal Meu Mengão React, se inscreva e ative o sino das notificações. Já corre nos comentários, coloca aí de qual cidade você acompanha nossos vídeos. Você tá no Rio de Janeiro, São Paulo, Espírito Santo, Minas Gerais, Tocantins, Paraíba, Rio Grande do Norte, Maranhão? Coloca o seu estado, a sua cidade pra gente saber aonde tem torcedor do Mengão. Deixa os créditos ao canal do Jogo Aberto e ESPN Brasil. Link na descrição. Bora para as notícias do Flamengo. Carioca da Copa do Brasil, Vasco da Gama e Flamengo jogaram fora de casa. Botafogo da Paraíba, o jogo foi no Maranhão, recebeu um time bem modificado do Flamengo. O Mengão venceu por 1-0, graças a uma joia rubro-negra. Já o Vasco empatou em 1-1 com o Operário. O Rio de Janeiro continua sendo uma imagem que fala mais do que 1000 palavras. Essa é a família do jovem Joshua, de 17 anos, autor do gol da vitória do Flamengo diante do Botafogo da Paraíba pela Copa do Brasil. Só tenho que glorificar a Deus, agradecer meu pai, minha mãe, minhas irmãs que estão assistindo de casa. É muito feliz, momento único na minha vida e inexplicável, só agradecer a Deus. O garoto fez a sua estreia nos profissionais na última noite e entrou na reta final do jogo, apenas 5 minutos depois. Ele aproveitou o rebote do goleiro Michael para completar para as redes. O Joshua era meu camisa 10 no Sub-17. Me emocionei muito, né? Como quando ele fez o gol, assim. Eu acho que para um treinador, poucas coisas que você vai fazer vai te deixar tão realizado como colocar um menino de 17 anos que foi o teu jogador na base e ele quase praticamente, acho que no segundo toque na bola ele fazia o gol 1-0, que não é o 3 ou 4-0. Isso me deixa extremamente feliz, né? O que eu vivi hoje com ele me deixou muito emocionado. Mas até chegar neste momento do jogo, o Flamengo sofreu mais uma vez com a imprecisão. Foram 24 finalizações no total, com 9 delas na direção do gol. O goleiro Michael apareceu algumas vezes. Em outras, faltou capricho na hora de definir, como nesse gol perdido por Michael. Apesar disso, o Flamengo venceu por 1-0 e por isso tem a vantagem de jogar por um empate no duelo de volta que acontece no Maracanã no próximo dia 21. Bom, agora eu quero falar do Flamengo também, Cicinho, porque a escalação inicial do Felipe Luiz, reservaça. Goleiro reserva, laterais reservas, zaga reserva, meio campo reserva e o ataque reserva. Depois ele coloca alguns titulares no segundo tempo, já mais descansados. E não foi simples. Um ferrolho, uma defesa bem armada do Botafogo, que jogou lá no Maranhão e que deu dificuldades. Aí um garoto, uma joia da base, o Joshua, não é? Aparece e define o resultado em 1-0. O Felipe Luiz, ele é um cara extremamente estudioso, né? E isso daí não adianta, né? Não precisa nem a gente ficar falando. E é impressionante a postura do Flamengo. O Flamengo jogou contra o Botafogo da Paraíba, que é um bom time, teve inúmeras oportunidades de fazer gol. O Michael perdeu esse gol aí, o Bruno Henrique perdendo gols. E o raio sempre caindo lá na Gávea, né? Impressionante. E eu estava assistindo esse jogo, e quando eu vi um menino de 17 anos substituindo o Gonçalo Plata, né? Esse é o nome, que é um jogador da seleção equatoriana, se eu não me engano. Titular. Um menino de 17 anos, o Felipe Luiz, a torcida querendo ver gol. Eu pensei, só faltava esse menino entrar e fazer o gol. E foi o que aconteceu.
E assim, se você analisar, o gol tá vazio, mas também não é um gol fácil de se fazer pela condição do gramado, né? O goleiro rebate, a bola poderia ter pego na canela, mas você vê a confiança que o treinador transmite para os atletas e foi presenteado. Aí o menino, aí você vê a alegria, a gente acompanhando as reportagens, vê os familiares, né, chorando, a gente se emociona porque nós também começamos e sonhávamos em ser um jogador. Imagina fazer o gol pro primeiro jogo, fazendo o gol assistindo o Flamengo. O meu desejo era não errar no primeiro jogo. O menino estreia fazendo Teve gol, gente então que assim... estreou, vai pro 14º. Tem gente estreando até hoje. Não faz gol. Você acredita? Você tá falando de quem isso aí? De um jogador aí que veio medalhão aí. E pensa no Felipe, ele teve que abrir mão do Wallace Ian, que já fez gol em outro jogo, o Guilherme, mas ele conhece esse grupo, ele tá de olho. Como ele foi técnico do Sub-17 e do Sub-20 do Flamengo, então ele sabe como é que a base funciona, quem tem mais potencial, e ele comentou até que já armou muitos times para que o Joshua fosse o destaque, para que o time jogasse em função dele, é um camisa 10, seria um substituto do Arrascaeta, e foi muito bem fazendo gol. O mais interessante, acompanhando o jogo do Flamengo, Renato, é porque quando você joga, principalmente assim, contra esses times adversário que tem a massa de torcedores, o Flamengo ele segurou o ímpeto com um time reserva, ok, é um time de primeira divisão, né, contra uma outra equipe inferior, mas segurou esse ímpeto, né, jogando bola, a equipe Zago, reserva, né, o Zago. Os caras como treinam junto, né, que são reserva, então já tá ali adaptado. Os caras têm ideia de jogo, né? Todo mundo que entra sabe o que tem que fazer dentro do campo, né, Renato? É isso que é gostoso de ver o time do Flamengo. O Flamengo é uma pedra no sapato de todo mundo no futebol brasileiro, que é um time de qualidade. Da vitória do Flamengo, vamos ouvir o Joshua, que antes de ser jogador no profissional, já tinha sido jogador do professor Felipe Luiz, lá no Sub-17. O professor já conhecia o Joshua. E o Joshua, claro que se emocionou. Hoje deve ter festa na família. Você não viu o vídeo? No bairro que ele mora. O vídeo da família dele comemorando o gol? Ah, eu não vi. Os caras fizeram uma selfie lá, um negócio enlouquecedor. Os caras pulando por cima do outro. Eu juro que eu não tinha visto, então eu acertei. Óbvio que tem que ter. Imagina se o seu filho, o seu sobrinho chega lá e faz o primeiro gol no profissional, num grande clube, uma camisa como a do Flamengo. Eu faria uma festa na minha casa. Vamos lá ouvir então o Joshua e também o Felipe Luiz. O Felipe é um carinho muito grande que eu tenho por ele, porque foi meu treinador no Sub-17 e me conhece muito bem. Então ele me deu essa oportunidade, eu fui feliz e aproveitei muito bem. O Joshua era meu camisa 10 no Sub-17. Me emocionei muito, né, como quando ele fez o gol, assim. Eu acho que para um treinador, poucas coisas que você vai fazer vai te deixar tão realizado como colocar um menino de 17 anos que foi o teu jogador na base e ele quase praticamente, acho que no segundo toque na bola ele fazia o gol 1-0, que não é o 3 ou 4-0. Isso me deixa extremamente feliz, né? É o que eu vivi hoje com ele, me deixou muito emocionado, realmente muito emocionado. É um menino muito especial, era, como eu te falei, é o meu camisa 10 no Sub-17. O primeiro título da minha carreira como treinador, ele participou, foi uma peça muito importante na equipe. Eu fazia muitos movimentos específicos para ele, né, para que a equipe girasse em torno dele. Eu sei o talento que ele tem. É um meia que joga na mesma posição do Arrascaeta, tem um talento e tem principalmente muita frieza na área. É um cara que decide muito bem. Tem as decisões, as tomadas de decisões dele sempre são muito assertivas na área. Eugênio Leal. Aumentou a responsabilidade do garoto. Joga na posição do Arrasca. É uma vantagem do Felipe Luiz por ter participado. Que gol que perdeu o Michael, né? Por ter participado da base do Flamengo. Então, a molecada que sobe, é claro que ele não ficou tanto tempo assim, né? Sub-17 passou pro Sub-20 e tal, mas ele chegou a trabalhar com esses garotos. Então, quando chega o jogador, não é um desconhecido para ele, assim, meu Deus, esse jogador faz o quê? Como é que ele joga? Qual é a característica? Não, ele já sabe. Não, esse menino, inclusive, trabalhei, desenhei jogadas para ele, pela movimentação. Então, ele sabe a possibilidade que lhe dá um menino como o Joshua e outros que são da base e que são aproveitados, eventualmente, no time profissional, em circunstâncias como a de ontem, né? Que o Flamengo jogou com o time reserva. E aí, quando vai mudar, quando vai fazer as substituições, ele até coloca alguns titulares, mas também vai aproveitar um pouco da base. E a gente já viu esse ano um outro jogador da base que tem aparecido bem no time, o Wallace Ian, né, que chegou a fazer gols e tal. Mas ontem foi a vez do Joshua
é importante entender que essa garotada tem que ser tratada com muita calma, pezinho no chão, um pouquinho de cada vez, porque há um risco enorme de você queimar esses jogadores. Amanhã ou depois o garoto joga mal, perde um gol, tarará, já querem queimar e dizer que não serve. Então calma. Mas o Lohan passou por um processo como esse. O Lohan no passado foi um jogador importante para o Flamengo durante a Copa América, onde fez bons jogos, né? Fez bons jogos, fez gols, renovou contrato, fizeram uma grande festa com ele lá na Cidade de Deus, de onde ele é. E de repente esse ano, peraí, devolveram ele para a base. Isso aí tudo pode causar um problema que dificulte depois a sequência de trabalho do jogador. Então, com muita calma, muito legal que o Joshua tenha feito o gol ontem, que deu a vitória ao Flamengo, mas não dá para também jogar muito confete em cima para não atrapalhar o próprio jogador, o futuro dele. Professor Celso, ele fez... quando você, ou quando o clube, por exemplo, ele tem esse negócio de ter que mesclar muitas competições, etc e tal, ou às vezes por lesões, desfalques, e ele se vê obrigado a usar, né, a colocar no time garotos da base, quando você tem um trabalho bom de base, como é o caso do Flamengo, do Palmeiras, ou do próprio São Paulo, a gente tem visto, né, um cenário semelhante com o Lucas Ferreira? É isso, né? O Lucas Ferreira e outros jogadores. Os Alves. É a oportunidade para esses garotos mostrarem que tem capacidade, né, professor? Ainda mais quando não é por acaso, né? No caso desses clubes não é por acaso. A própria entrada do Joshua ontem não foi por acaso. As entradas dele e do Juninho, que inclusive faz a jogada, né? A defesa do bom goleiro do Botafogo da Paraíba, o Michael, não fosse ele, o Flamengo teria aberto o placar. Inclusive, professor, não fosse ele, olha aqui. Caderninho. O Flamengo teve 24 finalizações, dessas 18 dentro da área. Porque não é assim, chutou, mas chutou lá do meio da rua, não. 18 dentro da área. E aí, você falou do Michael, goleiro do Botafogo, do Belo. 7 defesas do Michael. O Michael ontem trabalhou, no dia do trabalho ele trabalhou demais. Teve 76% da posse de bola. E o Joshua colaborou com algo muito importante nesse time do Flamengo, não só nesse time do Flamengo, seja qual for o Flamengo que se coloca em campo, tá faltando um pouco mais de capricho nas finalizações. Né? A gente tá vendo aí o Michael do Flamengo perdendo um gol aberto no primeiro tempo. Bruno Henrique ontem não fez uma boa partida. Foi substituído, então precisava alguém para fazer. Embora não tenha feito uma boa partida, é verdade, o lance do gol que o Michael perdeu foi todo construído pelo Bruno Henrique. Foi a grande jogada que ele fez na partida ali. E o Michael que tivesse perdido o gol, mas pelo menos tivesse chutado na direção do gol, porque havia ali 2 zagueiros em cima da linha. Se a bola bate no zagueiro, ok, não entra. Mas chutar para fora... Ele tentou tirar, né, pegar o cantinho e acabou errando. Mas o menino, pelo menos, já demonstrou essa qualidade e é muito legal a integração, né? A primeira pessoa que ele vai abraçar é o Filipe Luiz. E a gente percebe a felicidade não só de quem estava no campo, mas também no banco, fazendo aquela festa com ele, todo mundo batendo na cabeça do moleque, meio que um batismo. Um carinho muito grande de todo o elenco, não é só o Filipe Luiz, o elenco entende quem é esse menino, né? Claro que é muito cedo, mas ele já entrou com estrela, cumprindo o que o Flamengo precisava nesse jogo, precisava de uma vantagem pelo menos mínima, para jogar mais tranquilo, até em termos de escalação. Não creio que o Botafogo vá proporcionar muita resistência jogando fora de casa. Ontem também não estava em casa, né? São Luís do Maranhão não é a sede do Botafogo. Como é que é o apelido que o Eugênio falou? É Belo? O Belo. O Botafogo da Paraíba é o Belo? Tu és o mais belo e glorioso e enches de alegria o seu povo. Na transmissão o pessoal falou, era um dirigente do Botafogo, que num jogo qualquer ali, depois de um lance que ele gostou, ele gritou, Belo, Belo, aí ficou o Belo. Prof, Belo. Mas o Joshua mostrou estrela, mas você sabe que tem um jovem que me encantou mais. Qual jovem te encantou mais? João Vitor, zagueiro do Flamengo. E jogou, inclusive, mais tempo, né? Não, e o João Vitor não foi muito testado como um zagueiro, de fato, né, na marcação, em recomposição, em conseguir ali dar botes, porque o Botafogo jogou mais no seu campo defensivo. Mas em algo que o Filipe Luiz valoriza muito, que é o zagueiro que sabe construir, o João Vitor foi muito bem. Outro camisa 10 da zaga. Não, pois é, com essa característica do Léo Ortiz, de bom passe, boa visão de jogo, de conseguir
quebrar linhas adversárias e com 18 anos, mostrando maturidade. É claro que jogar num time bem organizado facilita muito as coisas para quem está subindo da base, mas o Filipe Luiz, ao falar sobre o Joshua, disse que o Flamengo ganhou um reforço, porque ele tem mostrado potencial nos treinos, por isso ganhou oportunidade no time principal, mas para mim o Flamengo ganhou 2 reforços. Além do Joshua, o João Vitor mostrou que tem potencial para ganhar mais minutos, não para ser titular, porque o Flamengo tem zagueiros mais experientes e melhores, né? Mais consolidados, como Léo Pereira, Léo Ortiz, o Danilo. Mas é até legal pro garoto ter esses companheiros ali para ele se espelhar, para ele aprender, né? Não é? Nos treinamentos, nos jogos. Para mim o João Vitor já ganhou o posto de 4ª opção para zaga e tá ótimo para um garoto de 18 anos. O Filipe Luiz já elogiou muito o João Vitor, o Filipe Luiz também trabalhou com ele na base, e a vantagem, né, de ter um técnico que conhece bem a base do clube, sabe quem tem potencial, quando subir o jogador. Então o Filipe Luiz... Cuidado que deve ter ao dar oportunidades e ao dar muita responsabilidade aos garotos, né, na hora certa, não é isso? E até fazendo uma boa gestão, porque no começo do ano, o Wallace Ian, que era o centroavante, e o Guilherme, que também é um meia, tinham mais oportunidades em relação ao Joshua, mas nos treinamentos o Joshua se destacou mais e o Filipe Luiz fez com que ele subisse nessa hierarquia. Ontem Guilherme e o Wallace Ian não foram relacionados, mas o Joshua já ganhou espaço até mesmo do Matheus Gonçalves, que é um jogador que tem mais consolidado no time principal do Flamengo, mas hoje, se tiver ali uma ausência do Arrascaeta ou muitos problemas de desfalques, eu não tenho dúvida que o Joshua ganhou pontos para o Filipe Luiz, para que o Filipe Luiz confie nele para esse tipo de desafio, assim como o João Vitor. Então é mais o uso da base é mais um argumento que reforça a escolha pelo Filipe Luiz, porque é um técnico que já conhece esses garotos e que, em comparação a um técnico estrangeiro, ou um técnico mais cascudo e mais rodado, tem muito mais sabedoria e muito mais boa vontade em utilizá-los, e o Flamengo nesse ponto acertou. É uma evolução também de mentalidade do clube, de não só formar e vender, como o Flamengo tem vendido bem esses jogadores, mas que eles deem um retorno ao time principal, que eles sejam jogadores mais utilizados e com maior minutagem. O Flamengo jogou ontem, obviamente, como visitante, né? A partida de ida dessa terceira fase da Copa do Brasil. Os 2 próximos jogos também. Vai enfrentar o Cruzeiro no final de semana, Flamengo visitante, né? Mineirão. E depois vai à Argentina enfrentar o Central Córdoba pela Libertadores. Eu pergunto para os amigos e para vocês que estão nos assistindo, vocês têm ideia de qual foi a última derrota do Flamengo como visitante? Eu ia dizer, e agora perdeu a graça porque a tela tá ali embaixo. Que o Filipe Luiz não perdeu fora. E sempre sobrando, a gente pode lembrar, por exemplo, aquela partida com o Grêmio em Porto Alegre, que o jogo pediu outra coisa e o Flamengo atendeu, né? É um time muito constante fora de casa. Esse jogo com o Cruzeiro vai ser uma paradinha, viu? O Cruzeiro está se recuperando. A gente ainda vai falar de Cruzeiro aí. O Cruzeiro está achando um caminho. Então, só para completar a sequência do Flamengo. Cruzeiro, agora domingo, né? Central Córdoba, no meio de semana pela Libertadores. Esse é o jogo da vingança. Tem que tentar, né? Porque perdeu em casa, perdeu no Maracanã. Depois Bahia, LDU pela Libertadores e Botafogo pelo Brasileirão. Não tem moleza pra ninguém, a sequência é dura pra todo mundo. E a gente cobra, né, de todas as equipes. Pros adversários dele. A gente cobra de todas as equipes que tenham um padrão tático que funcione independentemente das escalações, de quando poupar ou não. E hoje o Flamengo do Filipe Luiz tem um padrão muito bem definido. Tanto é que quando ele mexe em todo mundo, time totalmente reserva, o Flamengo, e com uma formação diferente, porque a formação do Flamengo parecia um 4-2-3-1, mas no fim das contas, por ter muitos atacantes, acabou sendo um 4-2-4. Então, com menos meio-campistas, com menos articuladores, e ainda assim, o Flamengo foi protagonista do jogo, o Flamengo criou 24 finalizações, o Flamengo teve a oportunidade de sair de São Luís com uma vantagem ainda maior. Então, por mais que tenha pecado na efetividade, não dá para se cobrar postura e padrão do time. Isso se manteve e mostra também como dá frutos ter um treinador que tem uma ideia bem definida de jogo.
É isso aí, nação. Tá aí a imprensa esportiva, então, repercutindo a vitória do Flamengo em cima do Botafogo da Paraíba por 1-0 pela Copa do Brasil. E parabéns pro menino Joshua. O menino entrou e decidiu a partida, foi frio, cauteloso para poder fazer a definição ali e dar a vitória pro Flamengo. Agora, meus amigos, é pensar o seguinte: o Flamengo tem 2 partidas que, na minha opinião, são partidas difíceis. A gente tá vendo aí o Cruzeiro, que parece que tá se reerguendo aos pouquinhos, né? O técnico tá tentando ali reajustar, teve alguns problemas com o Dudu, mas o Cruzeiro dentro do Mineirão é um time forte. Então o Flamengo vai enfrentar o Cruzeiro nesse final de semana. Precisa da vitória para poder continuar na liderança do Campeonato Brasileiro. Isso é imprescindível. O Flamengo tem que buscar esses 3 pontos, buscar essa vitória para o Flamengo ficar mais tranquilo. Eu acho que esse é o momento para o Flamengo começar a ganhar gordura no Campeonato Brasileiro, principalmente porque ainda não chegou os momentos decisivos assim, da Copa do Brasil, nem da Copa Libertadores da América. Então o Flamengo precisa ganhar essa gordura no Campeonato Brasileiro para depois ficar mais tranquilo nas outras competições. Agora é o seguinte: depois da partida do Cruzeiro, tem a partida pela Libertadores da América contra o Central Córdoba. E aí, meus amigos, é uma final de campeonato. O Flamengo tem que ir para essa partida como se fosse uma final de campeonato. Isso por que eu tô falando isso? Porque todo mundo viu os jogadores do Central Córdoba saindo do Maracanã fazendo festa, colocando música para tocar, dançando, bailando após a partida. Quer dizer, eu acho que o Flamengo tinha que pegar esse vídeo, mostrar para todos os jogadores e falar o seguinte: olha só o que eles fizeram dentro do Maracanã, na casa de vocês. Agora é o momento de vocês irem lá e mostrarem para eles quem é o Flamengo de verdade. Eu acho que o Flamengo tem que buscar esses 3 pontos lá no Central Córdoba. Claro, todo respeito ao adversário, mas o Flamengo tem qualidade, tem potencial para poder buscar esses 3 pontos e aí recuperar o que perdeu dentro de casa. E aí eu acho que o Flamengo ganhando essa partida fora de casa contra o Central Córdoba, o Flamengo fica mais aliviado no fase de grupos da Copa Libertadores da América. É isso daí, nação. Muito obrigado por você estarem aqui até o final do vídeo. Não se esqueça, ó, dá aquela moral, deixa o seu like. Se você não é inscrito aqui no canal Meu Mengão React, se inscreva, ative o sino das notificações e assim que a gente tiver mais notícias e informações do Flamengo, vamos trazendo aqui pra vocês, tá bom? Um grande abraço e a gente se vê no próximo vídeo.